Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Samuel. Abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. Meu pai falou de Ana. Ontem eu fui congregar com os irmãos, ontem dia 1º. E ali no momento de oração da palavra, Deus colocou no meu coração a palavra de Ana, E meu pai tinha falado comigo já, para mim ver se eu poderia estar ministrando uma palavra, E Deus vem falando muito comigo, através dessa palavra de Ana, glória a Deus que eu e você estamos aqui hoje, Não sei como que foi o ano que se passou, Hoje é o segundo dia do ano, a primeira quinta-feira, Eu não sei como que foi a sua luta, a sua dificuldade, Mas o Senhor em todo o tempo, mesmo no meio da luta, da dificuldade, da tristeza, do choro, O Senhor segurou nas nossas mãos e nós conseguimos atravessar o ano. O Senhor deu a oportunidade de vida, nós estamos vivos, estamos na casa de Deus, Muitas das vezes a luta, a dificuldade, ela tenta nos abater, tenta nos desanimar, fazer com que a gente nos afaste da presença do Senhor, Quantas pessoas se afastou da presença do Senhor no ano de 2024, E hoje nós estamos aí buscando ao Senhor. E aí o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Está em 1 Samuel, vou estar lendo, decorrendo o texto. Diz assim, 1 Samuel 1. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliú. Eliú era filho de Tou. E Tou era filho de Efraimitas do Fé. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filho. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo, em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifício a Ele. O sacerdote que estava de serviço nesse tempo eram os filhos de Eli, Ofim e Finéias. Vamos parar na paradinha aqui. A Bíblia fala que Eucana, ele tinha duas mulheres. Naquela época, as pessoas tinham mais de uma mulher, era permitido naquela época. E ali Eucana tinha duas mulheres, era Penina, e Ana. Penina, ela tinha filho, porém Ana, ela era estéril, ela não poderia ter filho, E naquela época, no templo que Eucana fazia o sacrifício, era Ofim e Finéias, que tomava conta, que estava como sacerdote naquele tempo, E aí eu fico vendo aqui as histórias decorrendo nesse texto, como Eucana tinha essas duas mulheres, uma tinha filho, outra não tinha. Então Ana, ela passava muita dificuldade, porque a Penina, ela tirava até o sarro da cara de Ana, porque ela não poderia ter filho. E naquela época, o sacerdote ali, que era Ofim e Finéias, que era filho de Eli, eles eram o sacerdote do templo. E que eu levo para os dias de hoje, Ana era uma pessoa, um exemplo de mulher de oração, uma mulher de persistência, uma mulher de fé, que ela ativava a fé dela. Daí ela buscava muito o Senhor em oração. Então a todo tempo nós temos que orar ao Senhor, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele venha dar força, venha dar vigor, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, do milagre, do sonho, de um projeto que está na mão do Senhor. E muitas das vezes nós confiamos no homem, muitas vezes nós confiamos no sacerdote dentro de uma igreja, E a Bíblia vai decorrendo no texto, vai falando de Ofim e Finéias, que eram duas pessoas, que eram um homem mau, que eles faziam tudo que desagradava ao Senhor, eles não amavam o Senhor. Quando as pessoas entregavam aquele sacrifício, na época, ele chegava lá e roubava as carnes do sacrifício, Eles faziam atos sexuais dentro do templo do Senhor, com as mulheres que trabalhavam no templo, e ali mesmo assim eles eram sacerdotes do templo. Então muitas das vezes nós confiamos no homem, e o homem nos envergonha. Por isso que nós temos que olhar totalmente para Deus, totalmente ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa vida, que é Ele que vai nos justificar, é Ele que vai operar um milagre na nossa vida, é Ele que vai dar força, é Ele que vai dar vigor na nossa vida. E assim acontecia com Ana. Ana, ela era uma mulher que ela precisava de um milagre do Senhor. No versículo 4 diz assim:
No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas Ana ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. E aconteceu que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixar irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Ou seja, aqui acontecia, uma situação que para Ana era uma situação desagradável. Quanto mais ela orava, quanto mais ela buscava o Senhor, mais vinha luta, mais vinha retaliação, mais ali Penina ficava tirando sarro da cara dela. E Eucana sempre dava mais coisas para Ana, porque ele amava Ana mais do que Penina. Mas mesmo assim, irmãos, com tudo que Eucana fazia por Ana, por tudo que as pessoas, às vezes faz por nossas vidas, às vezes nós ora por pessoas, mas a gente não tem, muitas das vezes, o poder de operar de nós mesmos um milagre na vida da pessoa, Portanto, mais que Eucana gostava de Ana, ele não conseguiria fazer um milagre, que era fazer o quê? Abrir a madre, de Ana, fazer com que ela concedesse ter um filho, 99% das mulheres, o sonho dela é ter um filho. Então muitas das vezes o inimigo frustra nossos sonhos, o inimigo frustra o nosso projeto, ele quer nos animar, quer nos abater. Cada vez nós vamos olhando a situação, cada vez vai ficando pior. As pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes tiram o sal da nossa cara, como o Jó passava uma situação difícil, e os amigos dele imaginavam que ele estava em pecado, e Jó não estava. E muitas das vezes nós estamos buscando, estamos orando, como Ana estava, precisando de um milagre, precisando de uma provisão do Senhor, e algo não acontece, algo parece que vai ficando distante. É um milagre que humanamente é impossível, mas o Senhor, ele é o autor, do milagre. O Senhor, ele tem todos os atributos para que aconteça um milagre na minha vida e na sua vida. Por isso que nós temos que continuar orando, sempre jejuando, buscando ao Senhor, para que Ele aumente a nossa força, aumente o nosso vigor na caminhada, ative os dons que o Senhor tem na nossa vida. Eu creio que esse ano vai ser um ano de sinais de Deus nesse lugar. Eu creio que esse ano aqui nós vamos ver muitos sinais das maravilhas do Senhor, algo assim sobrenatural da parte de Deus, O ano passado foi um ano a qual para mim foi muito difícil, eu trabalhando direto, estava ali fazendo um curso, mas o Senhor honrou, o Senhor deu força. Muitas das vezes deu vontade de parar de fazer o curso, Eu falava, eu não vou conseguir fazer porque é muito cansativo. Acordar 4h20 da manhã e dormir por volta da meia-noite todos os dias, e ali ia batendo a canseira no corpo, mas mesmo assim Deus foi dando força, Nós fizemos um trabalho ali na ETEC, fizemos um culto ali, que foi um culto maravilhoso ali pessoas ali no final do culto, no último dia, falou, Fernando, acontecia algo na minha vida, aí se não fosse esse culto, não teria força para atravessar a situação que eu estou passando. Mas não eram os cultos, eram as orações que nós fazíamos, era a palavra que nós estávamos orando, não era simplesmente ali, eu não tenho mérito nenhum, O mérito é totalmente de Deus, o mérito não é meu, não é seu de fazer a obra de Deus, O mérito é totalmente do Senhor, é Ele que opera, é Ele que faz o milagre, é Ele que dá força. Nós temos apenas um ponto de contato nessa terra, Nós temos que estar dispostos a fazer o quê? A obra, a vontade do Senhor, para que Ele venha operar. Então assim, Ana, ela estava passando por esse processo, Penina sempre tirando sarro da cara dela, fazendo com que ela passava nervoso, e no meio dessa prova toda, eu fico vendo na minha vida e na sua vida, no momento de luta, no momento de dificuldade, como que está sendo o nosso comportamento perante o Senhor. Nós continuamos orando, continuamos buscando ao Senhor, ou a gente continua murmurando, a gente fica murmurando, fica falando às vezes palavras que desagradam ao Senhor, e quanto mais aquela prova vai se acumulando, ou a gente temos o que? Orado e buscado, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, para que Ele faça que essa luta, essa dificuldade vai passando. Então a todo tempo nós temos que orar. Às vezes dá vontade de chutar o balde, Às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça que lá no mundo parece que estava melhor. Às vezes a gente passa em frente aos bar, em frente aí às baladas, vê as pessoas indo e fala, lá parece que está melhor. Eu dentro da igreja parece que é só sofrimento, é solidão, é choro. Mas o Senhor tem contemplado as nossas lágrimas, o Senhor tem visto a nossa disposição na obra dEle, tudo que nós temos feito para o Senhor. Não é difícil, às vezes passar na luta, passar na prova,
é um momento às vezes de muita angústia, de choro, muita dificuldade, mas o Senhor em todo tempo, Ele nunca nos abandonou, Ele tem segurado nas nossas mãos e tem sustentado a todo tempo, a todo momento. Deus não nos tem deixado passar por despercebido. Aquelas pessoas estão rindo ali por uma bebida, por uma droga, outra hora eu estava lá dessa forma, dessa maneira, mas hoje não. Às vezes bate sim uma solidão, às vezes bate uma tristeza, mas orando, buscando ao Senhor, louvando, o Senhor vai alegrando o meu coração. E aí eu fico imaginando da época que eu estava no mundo, aí começa a vir aquela alegria da salvação, aquela alegria que o Senhor me chamou pela presença dEle, porque lá era um momento de bebida, um momento de droga, mas quando eu chegava em casa vinha depressão, vinha o choro, vinha a solidão, e eu não via da onde tirar a alegria, eu não via da onde ali querer crescer, sair daquela situação. Às vezes eu lembrava do momento que eu estava dentro da casa do Senhor, buscando Ele ali, eu começava a chorar, sentindo saudade, sentindo vontade de abraçar o Senhor novamente em espírito e em verdade. E muitas das vezes nós deixamos, irmão, passar despercebido esse momento maravilhoso que nós temos na presença de Deus, de estar na casa dEle, de estar na congregação, de estar em casa, ali louvando, ali orando ao Senhor, muitas das vezes chorando, amargurado, né? Mas o Senhor vai alegrando a nossa alma, vai alegrando a nossa vida, e o Senhor só quer que nós obedecemos Ele, só quer que nós ativemos a nossa fé, continuar caminhando. O Senhor lá do alto sublime trono, Ele tem contemplado tudo que acontece aqui nessa terra. Mas nós temos que o que? Perseverar, buscar o Senhor a todo tempo e fora de tempo. Ana, ela fazia isso, ela buscava o Senhor em tempo e fora de tempo, né? Aqui no 7 diz assim: e todos os anos era a mesma coisa, Penina caçoava de Ana e provocava quando ia a Siló e à casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando? E por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então ali ela estava orando, né? Precisando, querendo um milagre dela. E muitas das vezes, irmão, quando a gente estamos na luta, estamos na dificuldade, até a fome a gente perde. A gente não tem vontade de comer. Muitas das vezes nós perdemos noite de sono, né? E a gente às vezes fica imaginando, meu Deus, te buscar para passar uma situação dessa. Às vezes nós oramos ali ao Senhor, mas o Senhor vai contemplando, porque é um processo que nós temos que passar. Era um processo para o nosso crescimento. Deus não vai deixar nós morrer na prova. Deus não vai nos deixar morrer no processo, não. Isso é para o nosso crescimento, que espiritual com o Senhor. É para nós ter experiência com o Senhor. É difícil passar no caminho do processo, é um caminho doloroso, é um caminho que tem choro, é um caminho que você perde fome, é um caminho que às vezes você perde o sono, né? Mas nós temos um Deus que está lá, de olho, contemplando a nossa alma, a nossa vida aqui na terra. O Senhor nunca vai nos abandonar, igreja. O Senhor, Ele está sempre presente na situação da nossa vida. É como um pai, né? Que Ele quer ali educar o filho. Muitas das vezes ele tem que dar uma palmadinha, muitas vezes ele tem que dizer não. Às vezes a vontade do coração é dar, mas o filho ele tem que entender o momento certo de todas as coisas. E muitas das vezes, irmãos, nós desentendemos o momento certo. Nós somos da geração do fast food. Nós queremos tudo rápido, nós queremos nosso milagre rápido, nós queremos tudo para agora, para hoje. E não é, muitas das vezes demora tempo. A Bíblia, os teólogos falam que demorou 25 anos para Ana receber o milagre dela, mas a Bíblia mesmo ela não menciona, ela não fala quantos anos foi para Ana ter esse filho. E muitas vezes nós estamos orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas a gente temos que continuar orando. Eu tenho orado por uma situação na minha vida, e eu creio que no momento certo o Senhor vai operar. Já é o 4º ano que eu estou orando por essa situação. E Deus falou, está chegando o tempo, está chegando o momento. Vou levantar uma pessoa para te abençoar. Sabe, muitas das vezes, irmãos, a gente, não é uma troca de favor, não. Mas às vezes é ter falta de consideração. Às vezes a gente conhece pessoas, né, que ele pode às vezes nos socorrer, mas essa pessoa não socorre.
Mas Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele é o dono do milagre. É Deus que Ele prepara as pessoas certas, o momento certo. Às vezes Deus fecha o coração da pessoa também, para ela nos abençoar, porque não está na hora, não está no momento certo. Então nós temos que esperar o momento de Deus. E esperar o momento de Deus, muitas das vezes, é doloroso, dói muito. Quando Deus fala assim, está para vir uma ventania, uma prova, parece que chega no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo dia. Mas o milagre às vezes parece que demora. Mas não é, irmãos, é porque nós somos muito ansiosos. E nós temos que lançar toda a nossa ansiedade perante o Senhor. E diz aqui, no 9: certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorando amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez esse voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que vier, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Aqui Ana, irmãos, fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto com o Senhor, orando ali ao Senhor. Se o Senhor abençoasse ela com um filho, ela entregava aquele filho no templo. Então ali ela fez um voto com o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu fiz voto com o Senhor. No ano passado mesmo eu fiz um voto com o Senhor de algo que eu estava precisando muito, e era só um milagre, era só Deus para colocar a mão de poder dele para conceder esse milagre na minha vida. E o Senhor com a mão poderosa foi lá e concedeu esse milagre, sabe? E ali eu fiz o meu voto, eu cumpri o voto na casa de Deus, que esse milagre que o Senhor me abençoou. E ali Deus fez uma obra linda, eu estava passando também uma angústia, um momento ruim, e ali o Senhor, ali ele pôde ter me abençoado ali. E aqui Ana fala que a Bíblia fala que Ana estava chorando amargamente, angustiada, enquanto fazia oração. Então, irmãos, a todo tempo do Senhor, Ele ouve as nossas orações. Muitas das vezes nós estamos na nossa casa, às vezes no templo mesmo, na igreja, orando ao Senhor, e a gente fica imaginando: meu Deus, o Senhor parece que não me ouve, parece que atende um irmão, uma irmã, atende um ímpio lá fora, e o Senhor parece que minha oração não passa do teto. Mas não, no mundo espiritual algo está acontecendo, irmãos. A gente não percebe, mas no mundo espiritual sempre está acontecendo algo. Existe um mover de Deus no mundo espiritual, onde o Senhor anda os anjos dele, e os anjos dele estão totalmente trabalhando a nosso favor, 24 horas, até mesmo quando nós estamos dormindo, o anjo está trabalhando a nosso favor, e Deus vai dando um livramento. Ali no 12 diz assim: ele percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração diante do Senhor. Porém Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Ana disse: por favor, meu senhor, não estou embriagada, estou profundamente angustiada e estava abrindo o meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida de fermento. Então ali Ana, todo o tempo ela passava humilhação, ela orando ali, e Eli pensou que ela tinha se embriagado, E muitas das vezes, quando a gente estamos na luta, na dificuldade, quantas pessoas que têm olhado a nossa vida, e têm julgado de uma forma, irmãos, que a gente não estamos fazendo, mas o Senhor é que nos justifica, é o Senhor que vê do céu. Muitas das vezes a pessoa tem a maneira errada de nos interpretar, quando nós estamos buscando a casa de Deus, às vezes vê chorando, vê passando angústia ali, tristeza, a pessoa pensa que nós estamos em pecado, estamos fazendo coisa errada, e não entende o processo, o tempo de Deus. E Ana estava passando por esse processo. Eli era o sacerdote da casa do Senhor, e pensou que Ana, estava ali ingerindo bebida alcoólica. No 17 fala assim: não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Eu oro sim por sofrer grande angústia e aflição.
Então Ana, a todo tempo ali, ela estava orando, irmãos. Mesmo passando angústia, menos passando aflição, né? Ela orando, buscando ao Senhor. E no capítulo 2, irmãos, a gente percebe que ela fez ali, né, um poema ao Senhor, dizendo que o Senhor, ele despreza, né, as pessoas mal, mas exalta as pessoas boas, né, que buscam o Senhor, e buscam o Senhor em tempo e fora de tempo. Aqui no versículo 21, né, do capítulo 2, diz assim: e o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, enquanto isso Samuel diante do Senhor. Irmãos, Ana continuou orando ao Senhor, ela fez um voto com o Senhor, Deus concedeu que a madre dela abrisse, ela teve um filho, esse filho se chamava Samuel. Samuel, ele foi rei, juiz e sacerdote no tempo de Israel. Samuel, ele foi criado nos pés de Eli, quando ela fez essa promessa, que ela voltou lá para o templo lá, falou: Eli, quando eu estava orando ali, que você pensou que eu estava embriagado, aqui está o meu milagre, o Senhor fez o milagre, fez aquilo que eu estava pedindo para Ele, e eu coloco aqui, né, cumprindo o meu voto, para que ele venha crescer nos seus pés. E ali ele começou, né, a educar, começou a criar Samuel, fez de Samuel um juiz, fez de Samuel um sacerdote, fez Samuel um profeta. Igual Samuel só teve Moisés, foi os 2 homens dentro da Bíblia que foi 3 coisas: juiz, sacerdote, profeta. E ali Samuel, ele crescia na graça, no conhecimento, e Deus foi usando Samuel. E Samuel, irmãos, foi uma pessoa ali que ganhou todo o povo de Israel ali, foi guiando aquele povo, foi julgando aquele povo. Samuel foi um homem muito usado por Deus, foi o fruto do milagre de Ana. Então, quando, irmãos, Deus vir com a bênção na nossa vida, essa nossa bênção vai ser para abençoar outras vidas, vai ser para as pessoas ver que Deus é Deus na nossa vida. Ana, depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos, Deus honrou ela com mais 5 filhos, irmão. Então é boa medida, sacudida e transbordante na nossa vida, na minha e na sua vida. Então, quando Deus, ele age com o milagre dele, irmãos, quando ele vem com a bênção, quando nós passamos ali pelo caminho do processo, que chega o momento certo ali, as pessoas todas vão ver, vão perceber, vão enxergar a grandeza do nosso Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que orar, buscar o Senhor, interceder, buscar em tempo e fora de tempo, para que no momento certo, que nós recebemos a nossa bênção, nós estivermos preparados para receber a nossa bênção, as pessoas vão ver que Deus é Deus na minha vida e na sua vida, vai ver que Deus, ele é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus do milagre, e as pessoas vão começar a interpretar, nos enxergar de uma forma diferente, sabe? Quando eu vim para a igreja, para o evangelho na época, né, teve uma pessoa que andava comigo, e ele falou: você não vai ficar muito tempo na igreja, né? Esse ano aqui, irmão, já é o 13º ano que eu estou junto com o Senhor, buscando o Senhor na casa de Deus. Foi o 12º ano que eu passei a virada na igreja, buscando o Senhor, orando, sabe? E as pessoas depois foi ver, falaram: não, Deus é Deus na vida dele, sabe? Então as pessoas vê que o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que age na nossa vida, sabe? Outra hora as pessoas via largado no mundo, hoje as pessoas passam e falam assim: não, é Deus na vida ali, já vai passando ali um homem de Deus. As pessoas veem que a gente não queria barganha, que a gente não está com brincadeira não, as pessoas vão ver que nós temos um compromisso sério com o Senhor, e muitas das pessoas que nos julgavam no mundo, hoje pedem-nos oração, pede para a gente estarmos fazendo campanha na casa das pessoas, e Deus tem feito algo extraordinário na vida das pessoas, nas casas, nos lares. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para que eu e você continue a todo tempo orando ao Senhor. É na oração que Deus ativa os dons na nossa vida, abre a nossa visão. É na oração que Deus começa a nos dar força, nos dar vigor, sabe? Um momento de chateação, um momento de angústia, um momento de tristeza, irmãos. A gente somos seres humanos. Eu sou humano como qualquer um. Eu também passo um momento de tristeza, passo um momento de luta, de angústia, mas o Senhor, ele vai lá e refrigera a nossa alma, né? Buscando Ele. Então, irmãos, a vontade às vezes também, né, de largar, isso aí vem para todo mundo, que no momento de luta, no momento de dor, no momento de dificuldade, irmãos, a primeira coisa que vem na cabeça é o que? É voltar para trás, é retroceder. Mas nós temos que olhar para trás e ver: poxa, olha o tanto que nós já trilhou, já estamos quase chegando. Não vai valer a pena voltar para trás, não vai valer a pena retroceder, não vai valer a pena jogar tudo para o alto. É só um momento, é só uma fase ruim que está passando, mas logo logo vai vir a vitória.
vai vir a bênção de Deus na nossa vida. Então, irmãos, todos nós precisamos, né, de algo do Senhor, da parte de Deus, um milagre, às vezes uma libertação, né, às vezes seja uma libertação aí de algo, né, que tem nos consumido, né, irmãos? Às vezes seja uma libertação também aí, da gente estar consumindo muito, gastando muito, né? E as nossas finanças às vezes não está batendo com o que a gente ganha, porque a gente está meio descontrolado. Isso também é uma libertação da parte de Deus, né? Não é às vezes libertação de bebida, de droga, de prostituição, não. Às vezes é a libertação numa área também que está nos prejudicando, que parece besta uma área, mas está nos prejudicando, né? Está fazendo com que a gente